Bom dia, queridos alunos do 7º ano, aqui é a professora Eva de Geografia e a nossa aula de hoje é sobre os capítulos 3 e 4 do nosso livro, que trata sobre a agropecuária e a indústria, portanto, os setores e as atividades da economia. Os setores são três: o primário, o secundário e o terciário. Dentro destes setores, a gente tem uma parcela da população que trabalha, que produz riquezas, que a gente chama de população economicamente ativa, que está ligada a algum trabalho remunerado, ou seja, produzindo riquezas. Destes setores, a gente percebe que eles estão interligados, porque um depende do outro, eles não são independentes, eles são dependentes um do outro. O que um produz vai servir para a produção do outro e vice-versa. Também destes setores, o que tem apresentado nos últimos tempos um maior crescimento são os setores secundário e terciário. O secundário ligado à produção industrial, que desde a Revolução Industrial tem produzido incessantemente e cada vez mais. E o terciário ligado à prestação de serviços. Com o aumento da população urbana, com o crescimento das cidades, é cada vez maior a necessidade desses serviços, desses trabalhadores que prestam serviços públicos, ou no comércio, ou então serviços de manutenção em geral. Então, é um setor que apresenta um grande crescimento no mundo hoje. Nós vamos começar falando do setor primário. Dentro do setor primário, a gente tem três atividades: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. São atividades, como a gente percebe aí, ligadas ao trabalho com a terra. E o primeiro deles, então, a agricultura, que é o cultivo de plantas, que vai cultivar aquelas plantas que são consumidas por nós, que são as plantas que vão depois servir de alimento para a população. Dentro da agricultura, eu coloquei para vocês aqui um resumo assim, do que é essa atividade, de como ela se desenvolveu ao longo dos tempos. Ela não é uma atividade moderna, ela é uma atividade que existe há muito tempo. Desde que o homem se tornou sedentário, surgiu a necessidade dele produzir os seus alimentos, dele criar os seus animais, já que ele não saía mais para caçar e para pescar apenas, ele ficou em um lugar, se estabeleceu em um lugar. E nesse tempo, essa agricultura foi passando por várias modernizações. E uma delas está relacionada ao que a gente chama hoje de Revolução Verde, que vai promover um aumento da produção agrícola mundial, vai promover um aumento da produção de alimentos para a população mundial. E dentro desse contexto de modernização, a gente tem o quê? O surgimento de novas técnicas, de novas máquinas, o uso mais intenso das máquinas na produção agrícola, as sementes que começam a ser modificadas, que são as sementes transgênicas, para proporcionar uma maior produtividade também. Isso vocês têm na página 43 do livro de vocês, um texto sobre a Revolução Verde. Então, deem uma olhadinha lá, sublinhe aquilo que for interessante. Ainda, sobre a agricultura, ela se desenvolve de duas formas: a forma intensiva e a forma extensiva. A forma intensiva também é chamada de agricultura comercial ou agricultura moderna. O que caracteriza essa atividade? É a sua alta produtividade, é a questão dela ser praticada em grandes propriedades rurais, que a gente chama de latifúndios, também altamente mecanizada e altamente produtiva. E o destino da produção desse tipo de lavoura é especialmente a exportação, ou seja, o comércio externo. Já a agricultura extensiva, ela é aquela realizada em pequenas propriedades rurais ou nos minifúndios. As técnicas utilizadas são bem mais rudimentares, a mão de obra não é qualificada e normalmente esse tipo de agricultura é praticado pela família, pelo agricultor e pela sua família. E daí por isso também ela é chamada de agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Depois a gente tem a pecuária, também ainda dentro do setor primário. A pecuária corresponde à criação de animais, com o objetivo de fornecer carne, leite, peles, lã, e também se desenvolve de duas diferentes maneiras: a intensiva e a extensiva. Intensiva, quando o gado é criado em regime de confinamento, em locais fechados.
Esse gado recebe melhor atendimento veterinário, recebe rações balanceadas e, portanto, tem uma produtividade bem maior e melhor. Já a extensiva é aquela pecuária em que os animais são criados soltos, não exigindo grandes cuidados e, por isso, também apresentam uma produtividade bem menor. A terceira atividade do setor primário é o extrativismo, considerada a atividade mais antiga praticada pelo homem, e ela está ligada à coleta de recursos naturais, de produtos naturais, sejam de origem mineral, animal ou vegetal. Essa atividade ela cresceu no mundo, especialmente em função da necessidade dos recursos energéticos, especialmente os recursos minerais. Já o setor secundário tem como atividade a indústria. Esse setor tem a função de transformação. A indústria ela vai transformar o produto ou a matéria-prima num produto que vai ser utilizado por nós. E ela está dividida em três partes: a indústria de base, as indústrias intermediárias ou de bens de capital e as indústrias de consumo. E aqui eu coloquei um quadrinho para vocês com um resumo do que cada uma dessas indústrias produz. A de base, que vai pegar lá a matéria-prima, a intermediária, que vai fazer os equipamentos e as máquinas, e as de bens de consumo, que são aquelas que vão produzir o produto, que vão acabar o produto, que vai fabricar aquilo que nós vamos utilizar, que a gente vai lá na loja comprar, ou no supermercado. E daí a gente tem aí dois tipos, as indústrias de bens duráveis e as indústrias de bens não duráveis. Como o próprio nome diz, duráveis são aqueles produtos que vão durar mais tempo, e os não duráveis, aqueles que vão se esgotar rapidamente assim que a gente compre ou consuma. E por último, o setor terciário, que daí vai englobar o comércio e a prestação de serviços, que é o setor relacionado à prestação de serviços a todos os profissionais liberais ou aquelas pessoas que prestam algum tipo de serviço. E aí a gente vai ter os advogados, os médicos, os professores, os funcionários públicos, os bancários, enfim, todas aquelas pessoas que prestam um serviço à comunidade. E também o comércio, como supermercados, lojas, shoppings, enfim, tudo que vai prestar um serviço, não vai fabricar nada, vai apenas prestar um serviço. E daí aqui alguns exemplos para vocês dessa prestação de serviço, que são a segurança, as escolas, os serviços gerais, limpeza, restaurante, enfim, tudo aquilo que vai prestar um serviço à comunidade. O que é interessante lembrar? Que a gente tem no capítulo sobre a indústria, da página 68 até a página 71 do nosso livro, um texto que fala sobre o desenvolvimento da indústria no Brasil. Leiam, sublinhem aquilo que vocês acharem interessante, porque ali vai mostrar o começo do processo de industrialização ou a intensificação do processo de industrialização no Brasil. A gente já viu alguma coisa quando estudamos lá a questão do café, a crise do café, 1929, quando começa a indústria no nosso país. Mas ali o nosso livro vai mostrar depois um segundo momento, quando existe um incentivo para a criação das indústrias de base no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, e um outro momento já no governo de Juscelino Kubitschek, que vai incentivar a vinda das multinacionais no Brasil, aumentando assim o parque industrial brasileiro. Hoje, o Brasil é considerado, dentro dos países da América Latina, aquele que possui o maior parque industrial. Então, isso é importante para a economia do nosso país. Bom trabalho para vocês, espero vê-los em breve. Beijo!